Estamos começando mais um culto nessa noite, um culto de adoração, um culto de louvor, um culto de oração ao nosso Deus. E onde quer que você esteja, que você possa sentir a presença dEle, possa sentir a unidade em Cristo. Amém? Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador, a cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é
abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o desejamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós arrumamos a mesa. Tome o lugar de honra. Oh, 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 oh. Está na mesa, ele nos observa, sabe que o desejamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Oh, 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 oh. Graça e paz, irmãos. Amém. Boa noite, a todos que estão aí nos acompanhando. Acredito que todos já foram abençoados até aqui, Então que você também possa aí estar sendo abençoado durante essa reflexão. Bom, a palavra de Deus, ela nos diz lá em Mateus 6,10: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Bom, esse verso ele já nos dá a ideia muito clara, da vontade daquilo que nós temos que seguir, da maneira que nós temos que agir e como que nós temos muitas vezes que nos comportar, tanto aqui na terra quanto no céu. Só que uma coisa que nós temos em comum, todos nós temos, muitas vezes nós
tentarmos, né, ou então fazermos o possível para fugir de nossas responsabilidades, né, tentar dar um jeito aí de dar um certo migué, né, nas nossas responsabilidades, fugir daquilo que realmente é a vontade de Deus, ou então daquilo que são os desejos dele. E muitas vezes colocar, né, impor, transportar de uma certa forma os nossos desejos. Né? Nós passamos aí, muitas vezes, a nos achar o tal, né, e querer fazer a nossa vontade. Não é nada absurdo, não é nada fora do comum. Só que nós temos que ter um cuidado muito grande sobre a questão daquilo que nós queremos, daquilo que nós acreditamos e daquilo que nós buscamos. E até que ponto, por mais que nós estejamos falando, né, por mais que nós estejamos esperando, mas até que ponto nós estamos realmente procurando absorver a nossa responsabilidade e agindo de acordo com o propósito ou com a vontade de Deus. O nosso personagem, né, a pessoa que a gente gostaria de falar sobre ela hoje, ela infelizmente tem uma característica muito grande com relação à sua parte de responsabilidade, né? A parte daquilo que Deus deseja, daquilo que Deus gostaria que fizesse e até mesmo da maneira que ele procurou agir. A gente vai falar um pouco sobre Jonas. Jonas talvez seja aí uma das figuras mais conhecidas na Bíblia, né? Não só pelos adultos, mas talvez principalmente pelas crianças, né? Quem nunca ouviu a história do homem que foi engolido por um grande peixe, né? As crianças conhecem essa história, contam ela, nas próprias EBDs são ensinadas, ou até mesmo quem não frequenta já ouviu falar, né? Dessa história, essa situação de um homem que foi engolido por um grande peixe. Mas quando nós falamos um pouco de Jonas, né, na verdade, qual que é a história de Jonas? Como que nós poderíamos, primeiramente, entender o contexto de Jonas? Bom, Jonas era um profeta. Jonas era um profeta de Israel. Pelo que tudo indica, ele era filho de Amitai, e pelo que tudo indica, ele viveu, né, na época de Jeroboão II, 780 a.C. Então, como Jonas ele era um profeta, ele tinha sobre si as suas responsabilidades. Ele denunciava o pecado do povo e entregava o direcionamento de Deus. Então, a função dele era apresentar às pessoas o direcionamento de Deus, aquilo que Deus colocava, aquilo que Deus falava. Então, ele deveria estar passando para as pessoas. A questão, né, de denunciar os pecados é uma responsabilidade muito grande. E maior ainda é a responsabilidade, sim, estar entregando os direcionamentos de Deus. Uma responsabilidade que não é muito longe daquilo que nós também temos, né? Nossa visão daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós somos transformados, e muito além de responsabilidade, a missão que nós temos em estar levando a palavra de Deus para as pessoas que ou que não conhecem ou que conhecem, mas que estão passando por alguma dificuldade. A grande missão de Jonas, e que trouxe a ele essa responsabilidade, era de estar trazendo o direcionamento de Deus ao povo de Nínive. Bom, Nínive, esse império era uma capital da Síria, a qual estava trazendo grandes problemas, né? A destruição, de pobreza, de exploração, e de uma certa forma os judeus tinham isso como uma inimizade com Deus, eram vistos como inimigos de Deus. Então a missão dada a Jonas, a responsabilidade que ele tinha, era de ir até aquele povo e trazer o direcionamento de Deus, de que devido ao seu pecado, devido a tudo que estava acontecendo com aquele povo, a Nínive seria destruído. Só que Jonas, ele absorveu essa responsabilidade de uma maneira negativa. Jonas, ele ficou um pouco invocado com isso. É lógico, a partir do momento que Deus chega para ele, vem trazer a ele essa responsabilidade, nós podemos imaginar aí que Jonas ficou com seu cabelo em pé, ficou preocupado, talvez não sabia
noites em claro, não sabia como agir, o que fazer, e no momento talvez da sua angústia, do seu medo, da sua aflição, do temor do que poderia acontecer, da insegurança do que poderia vir a acontecer com ele, ele resolve fugir. Ele resolve fugir e principalmente da sua responsabilidade. A primeira lição que nós podemos ter sobre essa parte é que muitas vezes realmente diante de uma responsabilidade que nós temos, assim como Jonas, a nossa primeira atitude é fugir. Nós procuramos fugir daquilo que é colocado a nós. Nós procuramos fugir da situação de que nós somos os responsáveis. Nós procuramos fugir de tudo aquilo que remete a nossas atitudes. E com Jonas não foi diferente. Jonas ele foge para Tarsis e durante essa fuga ele entra num barco, mas aí começa a acontecer várias situações com Jonas durante essa viagem. Nós vemos que vem uma grande tempestade e que essa tempestade ameaçava naufragar o barco. Mas Jonas estava num ponto de que ele entendia que a atitude dele era certa, de que o fugir era o correto, de que ele ter as suas próprias decisões, independente daquilo que Deus havia colocado, era o que ele deveria fazer, que mesmo com essa tempestade Jonas estava tranquilo. Nós vemos que Jonas, durante a viagem, ele dormia, e aquelas pessoas preocupadas, aquele barco poderia afundar, o capitão, então toma uma atitude de lançar sorte para ver até que ponto, aonde estava o erro, porque aquelas pessoas compreendiam, entendiam que era a mão de Deus pesando devido a alguma situação. E mesmo Jonas estando tranquilo, mas talvez no fundo ele percebia, ele sentia que o erro, a culpa era dele, né? Ele não conseguia falar com Deus. A partir do momento que nós não entendemos, nós não conseguimos visualizar, nós não conseguimos compreender a responsabilidade que Deus dá a nós ficamos cegos, nós ficamos mudos, nós nos escondemos nas nossas próprias ambições. Então, assim como nós, Jonas também não conseguia falar com Deus. Talvez envergonhado da sua atitude, ele não tinha como pedir para Deus um direcionamento do que fazer, diante de uma dificuldade que ele estava passando, e não só ele, como todos. Nós vemos que foi lançado sorte, e essa sorte recaiu sobre Jonas. Que coisa, irmãos! Olha como começa a complicar. Por mais que você se sinta seguro da sua decisão, mas quando ela não é de acordo com a vontade de Deus, e isso não é apenas para aqueles que acreditam realmente no agir de Deus, mas talvez você que está na sua casa, né, e que não tem essa visão de que Deus é o único Salvador, talvez a sua vida não esteja muito legal, porque você não está compreendendo as responsabilidades que Deus tem sobre você. Mas eu não sou um crente, eu não sou um cristão, eu não frequento nenhuma igreja, que responsabilidade que eu vou ter? Essa responsabilidade é daqueles que estão dentro da igreja, não, muito pelo contrário. Nós somos filhos de Deus. Você pode não acreditar nisso, talvez você não aceite aquilo que eu estou falando, mas se você está ouvindo é porque o fato de você estar ouvindo uma palavra, e até um exemplo bíblico de alguém que passou por uma dificuldade, é porque Deus tem um propósito para você. O fato de você estar ouvindo, ou aqui por esse vídeo, ou até em outros momentos, é porque, de certa forma, Deus quer falar com você. Então, a partir do momento que você escuta essa palavra, a responsabilidade ela também é sua. Ela passa a ser sua, assim como ela é minha, ela também passa a ser sua. Mas voltando a Jonas, e como essa culpa ela caiu sobre Jonas, o que aconteceu? Jonas foi lançado ao mar. Nós vemos que ele foi lançado ao mar, e a partir do momento que ele é lançado ao mar, essa tempestade ela cessa. Sabe, nós passamos por situações semelhantes, essa de Jonas. Talvez literalmente, nós não estamos num barco, em alto mar, né? Quem gosta de pescar aí talvez já tenha passado por alguma situação, mas talvez você não, e eu também não.
Só que na nossa vida, nós somos sim tripulantes de uma embarcação. Nós temos os nossos altos e baixos. As ondas vêm, ou então o próprio movimento do mar, ele faz com que nós passemos por situações complicadas. Mas qual tem sido as nossas ações? Será que nós estamos pulando do barco e também nos lançando ao mar, mesmo desesperados do que possa acontecer? Com relação a Jonas, é realidade que ele colheu o fruto daquilo que ele plantou. Ele colheu o fruto da sua irresponsabilidade. Ele colheu o fruto dele achar que o desejo dele, que a vontade dele, daquilo que ele compreendia como o correto, o ideal, e não de acordo com aquilo que Deus havia colocado a ele, era o certo. Mas sabe, irmãos e amigos que estão assistindo, por trás de toda a situação e por trás de toda a adversidade existe um Deus. Acima de tudo existe um Deus. Talvez acima da dificuldade que você esteja passando, existe um Deus. Talvez acima do seu problema financeiro, existe um Deus. Talvez em cima de uma enfermidade que você esteja passando, existe um Deus. Talvez em cima de uma depressão, em cima de uma angústia, acima de uma pandemia que tem aí nos assustado bastante, existe um Deus. E esse mesmo Deus do qual estou falando, ele resgatou Jonas na sua misericórdia. E aí nós caímos lá no comecinho, na parte da história que deixa Jonas um cara muito conhecido. Nós vemos em Jonas, no livro de Jonas, no capítulo 1, verso 17, que diz assim: preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites na entranha do peixe. Imagine como seria se fosse você dentro de um peixe. Jonas foi engolido por um grande peixe. Acredite você ou não. Acredite você ou não, mas ele foi engolido por um grande peixe. E dentro ali, com certeza, preocupado, dentro ali, talvez numa situação sufocante muito grande, mas foi nesse momento que Deus falou com ele. Talvez, mesmo Deus dando a responsabilidade, mesmo Deus dando o direcionamento, por mais que Deus falasse com Jonas, talvez ele não ouvisse. Ele estava surdo, ele não compreendia qual era o desejo de Deus. Mesmo no sacudir daquele barco, mesmo no seu risco de vida que talvez ele estivesse passando, ele não compreendia qual era a vontade de Deus. Ele ainda não entendia qual era a vontade de Deus. Ele teve que ser lançado ao mar. E no momento que ele resolve se render à obediência de Deus. Mas tudo isso ocorre não porque Jonas quis, mas sim pela misericórdia de Deus. Deus tem sido misericordioso. Deus foi com Jonas, Deus foi com vários exemplos bíblicos, mas é o mesmo Deus. Esse mesmo Deus, ele é misericordioso com você, ele é misericordioso comigo. Ele nos tira do mar, ele nos coloca dentro de um grande peixe para que nós possamos compreender, para que nós possamos ouvir a voz dele. É no íntimo dos nossos momentos que nós conseguimos falar com Deus. E é nesse mesmo íntimo que Deus fala conosco. Agora, como que nós temos absorvido esse falar de Deus? Ou ainda continuamos aí batendo, para que seja de acordo com a nossa vontade? Como que nós temos feito? E a história, ela passa a ficar um pouco mais bonita, porque realmente Jonas percebe o seu erro. Jonas começa a compreender a sua desobediência e o erro que ele havia cometido. Nós nos colocamos em situações assim, como a de Jonas. E nós muitas vezes não pensamos no que isso ocorre para a nossa vida. Mas no desenrolar da história, quando eu falo a parte bonita, porque Jonas compreendeu. Jonas foi vomitado por aquele peixe. Jonas é vomitado por aquele peixe, com certeza tomou o seu banho e ele foi até Nínive. Ele foi pregar a palavra, ele foi trazer o direcionamento de Deus.
E a pregação de Jonas, ela era muito simples. Ela era extremamente simples. Jonas falava àquele povo: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Chegava para outro e falava: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Esse era o direcionamento de Deus. E a mesma misericórdia que Deus teve de que Jonas compreendesse qual era a sua responsabilidade, o povo de Nínive começou a se arrepender dos seus erros. Olha que bênção, irmãos. A partir do momento que você entende qual é a sua responsabilidade, a partir do momento que eu compreendo qual é a minha responsabilidade, e eu começo a demonstrar isso, pessoas começam a seguir, pessoas começam a ter como exemplo, e pessoas começam a conhecer esse Deus que nós tanto falamos. A nossa responsabilidade é muito grande. A gente escuta falar que Deus é amor, nós escutamos falar que Deus é misericórdia, nós escutamos falar tudo sobre Deus, mas como que nós temos provado esse amor? Até que ponto, de que maneira nós temos sido realmente amorosos? Ou até que ponto que nós temos confiado em Deus? Qual tem sido a sua confiança em Deus? Qual tem sido a minha? Como que nós temos provado isso? E esse arrependimento do povo, ele fez com que o mesmo Deus misericordioso com Jonas não destruísse aquela cidade. Nínive não foi destruída. Houve um arrependimento. A missão dada a Jonas, ela foi cumprida, porque ele não estava ali falando apenas da boca para fora. Ele não estava ali falando algo que ele ouviu falar, mas sim ele estava ali falando o que ele realmente sentiu e o que ele realmente passou. Mas Jonas, ele tinha uma outra característica, né? A gente sempre que nós vemos os personagens bíblicos, sempre entendemos que Pedro é o cara mais à flor da pele, Pedro é o cara mais radical, né? Vários mensageiros chamam Pedro de Pedrão, porque era um cara impulsivo. Mas lendo, estudando e vendo a história de Jonas, Jonas não era muito longe disso não. Jonas, ele entendia que Deus tinha esse propósito, mas ele não entendia o milagre. Ele compreendia no propósito de Deus, mas ele não compreendia o milagre. O milagre de nós estarmos aqui, o milagre de você estar ouvindo essa palavra, isso é um milagre. Mesmo com toda a diversidade que tem acontecido, mesmo com todas as preocupações, você está tendo um recurso para que Deus possa estar falando com você. Jonas, ele não entendia, talvez confuso, talvez, ou então tão fixado na ideia da destruição, que ele ainda, mais uma vez, ele não aceitava a vontade de Deus. Ele não compreendia o porquê que Nínive não havia sido destruído. Para ilustrar de uma forma até um pouco melhor, tem uma história que conta que o menino tinha uma tartaruga. E certo dia essa tartaruga estava totalmente imóvel, realmente desfalecida lá. E esse menino começou a gritar, começou a chorar, começou a entrar em prantos. A sua tartaruguinha de estimação havia morrido. E ele chorava tanto, que o seu pai teve que vir até ali para poder acalmar esse menino. Então ele falava: filho, ela é muito querida, vamos fazer um enterro digno para ela. Vamos pegar uma caixa de papelão, vamos colocar ela dentro, vamos cavocar o quintal, vamos colocar um nomezinho lá, vamos enterrá-la, vamos colocar flores, vamos fazer uma plaquinha com o nome dela. E esse menino, ele começou a ficar empolgado, ele começou a ficar eufórico. Aquela tristeza que ele tinha devido a ter perdido sua amiguinha ali, já não existia mais, porque ele já tinha meio que entrado na história que o pai havia colocado para ele. Ele estava empolgado, ele estava eufórico. E no momento que o seu pai vai lá dentro pegar essa caixinha para poder colocar a tartaruga, cavocar o quintal e enterrá-la ali, a tartaruga se mexeu. E esse menino começou a gritar: pai, ela está viva, ela está viva. E o seu pai veio falando: puxa filho, que legal, então nós não precisamos mais enterrá-la. O menino correu para pegar uma pedra e falou: não, pai, que não seja por isso, vamos sim, eu mato ela. Com relação a Jonas é a mesma coisa, com relação a nós é a mesma coisa. Nós estamos tão
envolvidos naquilo que nós queremos, ou então naquilo que nós compreendemos que é a vontade de Deus, ou então nós não interpretamos da maneira correta quais são os desejos de Deus, aquilo que nós ouvimos tanto em várias pregações, ou aquilo que nós mesmos pedimos para Deus, que nós passamos a ir contra. Nós passamos a querer fazer a nossa vontade e não vemos muitas vezes a situação real, a situação verdadeira, a essência daquilo que nós estamos fazendo, que nós estamos aqui. Jonas não foi diferente. Ele ficou rebelde, ele ficou enfurecido, ele tentou sair da presença de Deus. Nós vemos no decorrer da história aqui que ele construiu um abrigo, né? Hoje havia uma folha que protegia ele, essa folha secou. Enfim, ele ainda mesmo assim ele não compreendia qual era a vontade de Deus, mesmo passando por todas as adversidades que alguém poderia ter passado. Tanto eu quanto você, nós podemos tirar as mais diversas lições da história de Jonas. Nós podemos tirar os milagres que são feitos, nós podemos tirar o fato de ouvir Deus e não apenas ouvir como agir. Mas qual tem sido a real responsabilidade? Qual tem sido a minha responsabilidade? Qual tem sido a sua? Será que quando que eu tenho a oportunidade de falar de Deus, eu consigo falar em Deus? Ou não? Qual tem sido as nossas ações? Qual tem sido as nossas atitudes? Amém, irmãos? Que Deus possa completar no coração de cada um. Vamos estar orando? Pai Santo, te agradeço, Deus, por tudo que tem nos feito, ó Pai. Te agradeço por tudo que tem nos dado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, ó Pai. E por muitas outras que o Senhor já tem concedido, Senhor. Abençoa quem está assistindo, ó Pai, que não seja algo vazio, mas que assim uma sementinha da Tua Palavra possa ser brotada, ó Deus, e possamos cada vez mais compreender, Deus, quais são as nossas responsabilidades diante de Ti, ó Pai. Nos guarda cada dia, nos protege de todo mal e todo perigo. Pois é em Teu nome que eu oro agradecido. Amém. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em Tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é a Tua palavra que não podes mentir, por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em Tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é a Tua palavra que não podes mentir, por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo Teu imenso amor. Manifesta o Teu perdão e poder, que assim vamos Te adorar para sempre.
sempre, ó meu Deus.